Você já falou alguma coisa com a melhor das intenções e mesmo assim foi mal interpretada? Acho que isso já aconteceu com todo mundo, né? Em vendas acontece muito também. Só que a diferença é que ao invés do cliente ficar lá debatendo com você, ele simplesmente vai embora. E você não entende o que aconteceu para esse cliente sumir, né? Olha, eu gosto de falar assim, na maioria das vezes, a nossa comunicação, ela não precisa de uma mudança radical. Ela só precisa de alguns ajustes finos. E são esses ajustes que a gente vai conversar hoje. Então, pega papel e caneta, que eu tenho certeza que pelo menos uma das frases que eu falar aqui já saiu da sua boca. Você não vai brigar comigo, hein? Não ataca a mensageira. Mana, segura na cadeira. Primeira frase: espero que você goste. Eu sei que a gente trabalha com muita dedicação, a gente trabalha com muito carinho. E realmente, de fato, a gente espera que o cliente goste, né? Essa frase aqui, ela é muito genuína. Mas o espero, nesse momento aqui, ele coloca dúvida na tua entrega. É como se você falasse assim, cliente, eu vou ficar aqui torcendo para dar certo. Percebe? É muito sutil. E normalmente essa frase a gente fala ela depois que o cliente ele já pagou. Ou seja, o cliente acabou de abrir a carteira. E a última coisa que ele quer nesse momento é sentir alguma insegurança da sua parte. Percebe? Então, tem como refinar isso, né? Como eu falei no começo, são ajustes finos. Tem como a gente refinar isso, né? Você pode falar assim: eu tenho certeza que você vai notar a diferença. Ou eu garanto que essa foi a melhor decisão que você tomou. Percebe como uma pequena mudança, uma mudança sutil, já passa uma imagem de uma profissional que sabe do resultado, né? Porque já impactou a vida de outras pessoas. Então passa uma imagem de uma profissional que conhece muito bem o seu trabalho, né? E de uma profissional que nunca, em hipótese alguma, coloca dúvida na tua entrega. Segunda frase é o se você fechar, né? Cliente, se você fechar comigo, a gente vai trabalhar assim, assim, assim. Então, gente, é o seguinte: a questão das palavras é porque cada palavra que você fala abre na cabeça do cliente um mapa mental, né? Como se fosse um mapa mental. E esse mapa mental é um local conhecido para o cliente. E puxa aí na sua cabeça. Toda vez que você falou sim em um momento de dúvida. Então, de novo, você está trazendo dúvida para a decisão do cliente, né? Você está colocando a decisão de compra em um lugar muito distante. Então, se você fechar, se você gostar, se você quiser, se você decidir, percebe? Você está construindo toda a sua conversa em um local de dúvida. Agora, sente essa diferença aqui. Cliente, assim que você fechar comigo, a gente vai trabalhar assim, assim, assim. Percebeu essa diferença? Muito sutil. Ou assim, ó, cliente, você fechando comigo, a gente faz isso, isso e isso. Percebe como é uma mudança sutil, né? Um pequeno ajuste que não muda a mensagem que você quer passar, né? Você continua respeitando o espaço do cliente e não deixa de falar para o cliente aquilo que vai acontecer quando ele fechar com você. Isso, inclusive, é uma jogada de condução, né? A gente fala muito de condução aqui. Isso é uma condução. Você conduz o cliente para a solução que ele precisa sem pressão, apenas com segurança. Terceira frase é a frase pode confiar em mim. Ixi, essa daqui, mana, é um efeito totalmente contrário do efeito que você quer, tá? Porque confiança você não pede, confiança você constrói. Se você sente a necessidade de pedir a confiança do cliente, é porque nada que você mostrou para ele antes foi suficiente. Mano, guarda essa palavra aqui. Mostrou. Toda vez que você pede a confiança do cliente, o cliente ele se pergunta na cabeça dele, né? Por quê? Por que eu deveria confiar? Então, perceba, você tem que mostrar evidências para ele. É porque faltou evidências. Lembra da música? E nessa loucura
dizer que não te quero. Impossível, né? Falar evidências e não lembrar da música. Então vamos lá, para construir confiança, você tem que mostrar seu repertório. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar ele como indicação na tela final, porque vai complementar muito esse daqui. Frases do tipo, de acordo com o que eu já vi, de acordo com o que eu estudei, de acordo com o que eu já presenciei, de acordo com fulano de tal. Então fala de um cliente seu, né, um caso parecido, que mostra repertório. Percebe? Outra coisa também, frases de especificidade. Olha, eu percebi uma coisa muito legal no seu caso aqui, viu? Tá vendo como você puxou uma coisa específica que o cliente já falou para você? Isso aqui, gente, mostra um negócio que poucas pessoas sabem demonstrar. Sagacidade. Sagacidade. Você conseguiu ouvir, interpretar e apontar ali no timing certo. Mana, fatality. Então, nesse momento, você não precisa falar mais, né? A técnica não é falar mais, e sim mostrar evidências para o cliente confiar em você. Quarta frase, eu não posso fazer nada. Essa eu tenho que respirar um pouquinho para não enlouquecer, né? Porque é o seguinte, sempre pode, né? Não existe eu não posso fazer nada. Não existe isso, porque sempre pode fazer alguma coisa. Sempre. Na pior das hipóteses, tu pode perguntar para alguém que entenda do assunto. Percebe? Então, assim, se sempre pode fazer alguma coisa, tu não pode fazer nada ou tu não quer fazer nada. Percebe? Porque realmente, mano, se tu não quiser lidar com o público, tu não é obrigada, né? Tu não é obrigada a nada, porque quando você fala uma frase dessa pro cliente, é como se você olhasse pra biloca do olho dele e falasse assim, isso aqui que você me mostrou, isso aqui que você trouxe pra mim, isso não é problema meu. E, de novo, tu não é obrigada, né? Tem setores administrativos, tem concurso, olha, tem CLT, tem um monte de outras opções. Percebe? Tu se olhou no espelho e tu falou assim: eu quero empreender. Eu quero viver de vendas. Então, para quem vive de venda, gente, é essencial a postura de solucionadora. Sabe? A postura de solucionadora é o seguinte: eu resolvo tudo o que chegar para mim. Mas tudo, chegou para mim, eu resolvo. Percebe? Ah, mas sim, é o pepino, não tem nada não. Taca pra mãe, a mãe resolve. Sabe? A minha especialidade é resolver problemas. E, gente, tá tudo bem se for pepino. Entendeu? É pepino, chegou pepino, assume que é pepino. Fala pro cliente assim: olha, o seu caso é realmente um caso específico. Eu vou precisar de um pouco mais de tempo para eu estudar com calma isso daqui que você me trouxe. Mas tal dia eu retorno para o senhor com a solução do seu problema. E tá tudo bem. Tá tudo bem você ter que pedir tempo pro cliente. Sabe? Tá tudo bem se você tiver que perguntar para um colega de profissão. Tá tudo bem você ter que sentar a bunda na cadeira e estudar. Tá tudo bem. Porque você se comprometeu em dar a melhor solução para o cliente. É isso que o cliente quer. É a melhor solução para ele. Então, assim, quando você fala, eu não posso fazer nada para o cliente, de jeitinho, assim, tu fecha todas as portas, mas todas as portas. Agora, quando tu assume a bronca de achar porta, de achar janela, de achar muro para pular, sabe? Qualquer coisa para resolver a solução do cliente. Quando você assume essa bronca, você mostra para o cliente que você não é qualquer profissional. Você não é a profissional que abandona o seu cliente na primeira dificuldade. Até que eu não surtei muito, não, né? Foi tranquilo. A quinta frase é o se eu fosse você. O se eu fosse você, ele é bem apelativo, tá, gente? Ele é bem apelativo. O cliente, na hora, ele pensa assim, você não sou eu, né? E aí? Como é que a gente faz? Então, assim, todo o seu argumento depois do se eu fosse você, ele é completamente invalidado. Porque o cliente, ele entende mais ou menos assim, olha, eu sei mais que você, né? Então, assim, tem como, tá, gente? Tem como, de novo, com ajustes finos, você dizer a mesma coisa, só que sem parecer uma imposição.
tá? Você fala mais ou menos assim: olha, cliente, tem uma outra solução para o seu problema, né? Ou assim, olha, tenta olhar por esse ângulo aqui, ó. Olhando por esse ângulo, a gente vê isso, isso e isso. Percebe como deixa de parecer uma imposição e passa a ser somente uma apresentação? Você só mostrou. Lembra dessa palavra? Mostrou. Isso é extremamente poderoso. Porque você deixou o cliente livre para ele decidir, para ele perguntar, para ele questionar. Percebe? Porque, de novo, você só mostrou, é isso que você faz. Você apenas mostra e deixa que as pessoas se identifiquem com você. Imagina aqui comigo um museu de obras de artes. Aí nesse museu, as imagens, né, as obras, elas estão lá expostas somente. E aí tem gente que vai passar e nem vai dar bola, e vai ter pessoas que vai passar, vai olhar, vai gostar e vai ficar lá admirando um tempão. Percebe? Identificação. Essa é a chave. Isso é extremamente poderoso. Porque o cliente, ele gosta dessa autonomia. O cliente, ele valoriza a autonomia dele decidir. Sem pressão. Sabe aquela frase que diz assim? As pessoas amam comprar, mas elas odeiam que vendam para elas. É exatamente isso. Percebe? Então, se você apenas mostrar, você aumenta e muito a chance do cliente se identificar com você. Sexta frase é a frase: nós somos os maiores do mercado. Isso daqui já tá batido, hein? Mas nem é só por causa disso, né? É a típica frase de vendedor, fato. Nós somos os melhores do mercado, nós somos os maiores do mercado. Mas a questão não é a frase em si, né? A problemática não é a frase em si. Você está coberta de razão em achar que você é a melhor e a maior do mercado, né? Você tem que ser a primeira a acreditar nisso. Mas isso é uma coisa de tu contigo mesma, entendeu? É tu com a tua autoconfiança, com a tua autoestima, na tua intimidade. Isso não pode ser um argumento de vendas. Pelo menos não deveria ser, né? Um argumento de vendas. Uma coisa é você citar, dar uma pincelada nisso, né? Se por exemplo, ganhou alguma premiação, então dá uma pincelada. Mas de maneira geral, o cliente ele tá pouco ligando. O cliente ele não quer saber se você é a melhor do mercado, se você é a maior do mercado, se você é a mais rica. Ele não quer saber disso. Ele quer saber se você vai solucionar o problema dele. Pegou isso? Guarda isso daí. Problemas específicos requerem soluções específicas, tá? Então, você já deve ter passado por uma situação mais ou menos assim. O negócio funcionou com todo mundo, né? O negócio, todo mundo disse que era bom, mas não funcionou com você. Sabe? Todo mundo tem esses questionamentos, mano. Todo mundo. Todo mundo fica se questionando: será que eu não sou diferente? Será que isso daí vai funcionar pra mim? Então, não é porque uma coisa é ótima que funciona para todo mundo, percebe? Por exemplo, você pode ter um vestido maravilhoso para a festa, aí, lindo para ir para a festa, ou para ir para alguma ocasião especial. Mas quando você vai para a praia, você não escolhe aquele vestido. Percebe? Ele não deixou de ser uma obra-prima, mas ele não é útil naquela ocasião em específico. Percebe? Então esqueça, manas, afirmações genéricas, sabe? Tipo, eu sou a maior. Tá bom, legal. Agora, por que que você é a melhor para ele? Percebe? Então você fala assim para o cliente: cliente, essa daqui é a melhor solução para você por causa disso, disso e disso que você me falou. Percebe? Você não falou que você é a melhor só. Você falou que você é a melhor para ele. A sétima frase é o não sei. Estude enquanto os outros dormem. Mentira. Não me bate, é brincadeira. Mano, é brincadeira, só pra quebrar o clima, entendeu? Não, você não precisa saber de tudo. Você não precisa saber de tudo, tá? O não sei, ele é muito genuíno. O não sei, ele é muito sincero, sabe? É muito, muito válido. Diferente das outras frases, não tem problema você usar o não sei. O problema é você usar
Só o não sei, né? Você parar por aí. Não sei. Pronto, e acabou. Né? O não sei, ele não pode, em hipótese nenhuma, vir sozinho. É a mesma coisa do não posso fazer nada. Sabe? Porque assim, se tu, empresário do teu nicho, ninguém te pôs aí, tu os pôs aí, né? Se tu não sabe, quem é que vai saber? Sabe? Então, assim, aonde que tá? Realmente, quem é que vai saber? Né? Um professor antigo, não sei, um livro, uma pesquisa, quem é que vai saber? O não sei, de novo, ele não pode vir sozinho, né? É o não sei, mas a atitude de querer saber. Então, olha, cliente, eu não tenho essa informação agora, nesse momento. Mas assim que eu tiver, eu te retorno, tá bom? Eu vou falar uma frase aqui que eu quero que te incomode. De verdade, eu quero que te incomode, porque eu não tô aqui para ser bonitinha, né? Lindinha, florzinha. Sempre gostei mais da docinho, sempre. Da docinho, lembra? Mais ousada? Pois é. Eu sou assim, sou mais ousada. Eu quero que você se sinta incomodada, porque se você se sentir incomodada, é assim que você cresce, tá? É porque tá certo, é assim que cresce. Você tem que saber exatamente o que fazer quando alguma coisa te desafiar. Porque empreender é isso, mana. Empreender é desafio, é problema dos outros. Que muitas das vezes você nem conhece os outros. Percebe? Então, muitas vezes você tem que sentar, muitas vezes você tem que estudar, muitas vezes você tem que aperfeiçoar, muitas vezes você tem que errar. Aham, errar. E aí, você tem estômago para errar? Percebe? Por isso que muita gente existe, sabe? Então, de novo, mana, o que que você faz quando alguma coisa te desafia? Você cruza os braços, sabe? E depois você chora no banheiro por não ter feito, porque o não fazer também tem resultado, né? E o resultado muitas vezes não é bom não, do não fazer. Sabe? Ou você pega aquele desafio, você abraça o desafio. Porque você sabe que é aquele desafio que vai te fazer crescer. Que você vai sentar a bunda para estudar, mas que quando você voltar, você vai voltar grandona. Você percebeu o que eu te passei nesse vídeo? Na verdade, o que eu não te passei, né? Eu não te passei frase pronta. Você não precisa decorar script, speech e falar essas palavras difíceis, né? Você não precisa disso, mana. Você já sabe vender. Você só precisa de ajustes finos, entendeu? De novo, ajustes finos. E se você percebeu a importância de olhar, né, com mais estratégia, opa, Cíntia, preciso ser mais estratégica no meu negócio. Então, o seu lugar é no Organize Seu Negócio. Primeiro link, ó, tá aqui na descrição, entendeu? É lá que você vai aprender a olhar o seu negócio como a empresa que ele é. E não se esqueçam, deixa um like nesse vídeo, um comentário gostoso pra mãe, que eu prometo que eu vou ler, tá bom? E se inscreve no canal também, hein? Se inscreve no canal, já tava esquecendo. Se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo, mana. Um beijo e vai faturar!